nos últimos anos da minha vida eu tenho mergulhado tanto naquilo que é o meu mundo mágico, não é? Cheio de livros, conhecimento, pessoas interessantes, podcasts, comentários, que eu tenho mesmo uma enorme vontade de vos trazer montes de insights que eu tenho vindo a aprender. Queria-vos só falar do próximo evento que vai acontecer, do Somos Infinitos ao vivo, dia 21 de setembro, às 5 da tarde, e a minha convidada é a Paula Ponce, em que vamos falar de constelações familiares. É um tema que me apaixona e que, no fundo, traz temas como trauma, feridas, padrões de comportamento e emoções que herdamos da nossa família. É com ela que eu vou explorar estes temas e muito mais, e depois vamos trazer ali uma parte prática que vos vai ajudar a perceber, essencialmente, o que é que são as constelações familiares, que para mim, muito honestamente, mudou a minha vida. Já sabem, os bilhetes estão disponíveis na Ticketline ou no link da bio do meu Instagram. Obrigada e até já. Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio de Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu trago-vos aqui uma breve conversa sobre a força do hábito. No último episódio que gravei a solo, aqui, Me, Myself and I, falei-vos um bocadinho da minha história, do meu background, e contextualizando um bocadinho, eu hoje sou uma pessoa que não vive sem o exercício físico. Eu corro em média 10 km por dia, treino bastante, adaptei na minha vida hábitos saudáveis, práticas que me levam a uma harmonia que eu jamais esperei encontrar, honestamente. E eu queria partilhar convosco como é que eu cheguei até aqui, e só aqui uma breve observação. Este lugar onde eu estou não é um lugar de plenitude total, não é um lugar de harmonia total. Só porque eu estou neste lugar, sentada numa cadeira com o microfone à frente e por ter assim uma comunidade no Instagram, não quer dizer que eu seja uma pessoa altamente equilibrada, perfeita, estável, harmoniosa. Pelo contrário, eu acho que o meu caos, a minha instabilidade, sei lá, os meus problemas, como todos nós temos, levaram-me assim e levam-me todos os dias à procura de mim mesma. E é precisamente por isso que eu estou aqui a gravar mais um episódio convosco, para vos passar precisamente esta mensagem. E antes de começarmos nos hábitos e antes de partilhar a minha história, é mesmo importante que vocês saibam, e que muitos de vocês sabem, mas isto não é novidade para ninguém, não é? Mas que quem está deste lado, à frente de uma câmara, é exatamente igual a vocês. Os desafios que eu tenho, os desafios pessoais, as guerras mentais, os conflitos, o cansaço, a falta de motivação, tudo isto também acontece todos os dias. Sim, há dias que eu acordo e que não me apetece levantar da cama. Sim, eu tenho dias em que choro, eu tenho noites em que não durmo, eu tenho dias em que como mal, eu tenho dias em que em que me critico, em que me julgo muito. Enfim, isto para vos dizer que, efetivamente, os livros não são a cura. O menu não é a comida, o mapa não é o território. Não é por comprarmos imensos livros e lermos imensos livros que vamos ser um ser iluminado. Eu não acredito que hajam seres iluminados no planeta Terra, porque se assim fossem, não estavam no planeta Terra, não é? O planeta Terra é um mundo da dualidade e nós estamos aqui para evoluir. Nós somos perfeitos na nossa imperfeição. Pronto, e este meu caminho que começou desde que nasci, no fundo, não é? Mas esta autoinvestigação mais constante, mais persistente, começou se calhar quando eu tive ali uma crise aos 23 anos, quando eu tirei mestrado em Londres, em Psicologia Criminal, e voltei para Portugal e percebi que não sabia o que fazer com a minha vida, acordava sem luz nenhuma, sentia-me muito mal no meu corpo. Eu pesava 88 quilos com 16 anos, para vocês perceberem um bocadinho. Portanto, a minha alimentação era à base de Kinder e Choca-Pique. E o meu irmão sabe bem disto. Eu fumava um maço de tabaco por dia, SG Ventil, mesmo. O SG Ventil era o meu melhor amigo. E acordava, sei lá, à 1 da tarde, 2 da tarde, ia para o Lux, chegava a casa às 9 da manhã. Aliás, ainda ia tomar um pequeno almoço ali à Biarritz, em Alvalade, que já não existe.
E depois vinha para casa, acordava tipo às 2 da tarde, encomendava sushi, comia na cama e pronto, era assim o meu dia. Eu era levada, não é? Pela vida. Mas pronto, aquela crise que eu digo crise porque eu senti o vazio tão profundo e uma dor tão aguda que eu tive que ir desesperadamente à minha procura. Eu tive que me resgatar. Pronto, e tudo começou através do exercício físico. E hoje eu trago-vos aqui alguns insights de como é que eu criei hábitos tão estruturados na minha vida e como é que eu cultivei esta disciplina, não é? De acordar às 4:30 da manhã, de ter as minhas práticas, de escrever, de ler, de ouvir podcasts, de ir correr, de ir treinar e de criar esta bolha que é o meu mundo, o meu paraíso interior, às 5 da manhã, que é para depois eu conseguir ir para o dia com outra energia e com outra disponibilidade. E portanto, na altura em que eu comecei a treinar, em que eu nunca tinha corrido mais do que 2 minutos seguidos, nunca tinha feito um agachamento na vida, sim, provavelmente quando era bebé fiz, mas pronto, nunca tinha treinado, o exercício físico era uma coisa que eu odiava. E eu acho que já partilhei isto noutros episódios e talvez também em workshops, em que eu lembro perfeitamente de ter, sei lá, entre 16 a 18 anos e havia uma vidente amiga da minha mãe que se virou para mim e para o meu irmão tem mais 1 ano e meio que eu, e a Vilma virou-se para nós, eu era muito gorducha mesmo e não me mexia para nada, virou-se para nós e disse: "One day she will be fit and you will be fat." E ela disse isto ao meu irmão. E eu lembro-me quando ouvi isto, eu pensei, pá, ok, tipo, esta vidente é o maior flop. Ou seja, eu desconsiderei tudo aquilo que ela disse, aquilo tipo, nunca foi opção para mim. O facto dela me ter dito aquilo era uma realidade tão distante que, sei lá, eu nem sequer pensei que poderia ser verdade. E eu já nessa altura era uma pessoa que era muito curiosa sobre o outro, desde que eu me lembro que sou, não é? Eu lembro-me de ser criança e estar num autocarro e de olhar à minha volta e de pensar: uau, de onde é que esta pessoa vem e para onde é que esta pessoa vai? Será que tem filhos? Será que não? Como é que ela deve ser em casa? E eu pensava e penso hoje, e acho que isto vai ser sempre permanente em mim. E portanto os livros sempre foram uma coisa muito presente na minha vida. E quando eu falo de livros, eu acho que não são necessariamente os livros, mas esta curiosidade sobre nós mesmos e sobre o outro. Eu acho que antes dos hábitos, antes de tentar criar alguma coisa, eu acho que é mesmo importante existir aqui um sítio dentro de nós em que nada é impossível. E quando eu digo isto, existe um sítio em que, de tanta curiosidade e de tanta procura por nós mesmos, eu acho que esta curiosidade tem que existir, e eu acho que existe em todos nós. Nós só temos é que acendê-la de alguma forma, e nós acendemos com coisas que gostamos. E portanto, os livros para mim sempre foram uma grande paixão, escrever também, tudo o que tem a ver com papelaria, tipo canetas, cadernos. E houve sempre livros que para mim foram eternos nesta mudança de hábito. Houve livros que eu nunca esqueci e que eu ainda os leio hoje. E antes de começar a falar sobre hábitos, eu acho mesmo importante deixar-vos aqui algumas referências que me ajudaram a mim e que me ajudam. Eu li A Força do Hábito, pai, há 8 anos e li também há menos de 1 ano atrás. E portanto, a forma como eu li há 1 ano atrás não tem nada a ver com a forma que eu li há 8 anos. Portanto, eu continuo a ler os mesmos livros porque eu acho que a forma como os lemos é sempre diferente. Então, começando, este livro é o mais recente, não é? E não há quem não o conheça porque eu acho que ele ainda nem saiu dos tops e já tem, sei lá, tipo 4 anos, para aí. Hábitos Atómicos, do James Clear. Foi revolucionário na vida de muita gente porque o James Clear consegue, de forma muito simples, muito acessível, explicar como se criam hábitos e como se mantêm. Ou seja, ele não complica, ele não traz linguagem técnica difícil, ele simplesmente explica de uma forma muito básica e elementar como é que se cria um hábito. Isto é informação básica, mas que está tão bem sumarizada, está tão sucinta, está tão bem consolidada. Traz-nos aqui todos os sistemas para construir um hábito. Mas pronto, informação por si só não faz nada, nós temos é que a trazer para a nossa vida diariamente. E portanto, se não houver essa vontade e essa motivação, que eu já vou explicar também como é que eu encontrei a minha,
Eu estou a pensar um bocadinho alto, eu não criei nenhum guião para este episódio, portanto eu estou aqui a pensar convosco e a conversar, mas eu já vos explico. Portanto, Hábitos Atómicos do James Clear está no meu top 3 mesmo, top 3. Talvez seja o número 1, ou não, ou talvez sim. Outro grande livro, O Efeito Composto, é brutal. Lê-se bem, é curtinho. Eu li estava numa viagem, li da Dinamarca para Lisboa. E o efeito composto parte de uma premissa muito simples, que se pusermos 1% de nós todos os dias, vamos mais longe do que se pusermos 50% de nós num mês. E, portanto, este foi dos livros mais impactantes a nível de hábitos para mim. Traz-nos exemplos muito concretos, uma linguagem também muito acessível e nós percebemos que poupar 1 euro por dia é muito mais eficiente do que talvez poupar 50 euros por mês. Porque nós conseguimos poupar 1 euro por dia o resto da vida, todos os dias. Mas não sei se todos os meses conseguimos poupar 50 euros por mês. Pronto, isto é o exemplo, os valores, não é? Quem diz 50 diz 100, 200, whatever. Mas o efeito composto trouxe-me um mindset de baby steps. Eu vou lá devagarinho e com pouquinho todos os dias. Quando temos atitudes ou comportamentos muito agressivos connosco, ou por exemplo de um dia para o outro começar a acordar às 5 da manhã, desistimos muito rápido porque é tão agressivo para nós, não acompanha o nosso próprio ritmo, não respeitamos o nosso próprio ritmo. E então o efeito composto, sem dúvida. Grande livro. O Poder Sem Limites, do nosso amigo Tony Robbins. Eu confesso que não sou mega fã do Tony Robbins, mas este livro está muito bom. Em termos de método para atingirmos o nosso potencial, ele tem tudo. Tem tudo aqui escrito. Este homem de facto é incrível, ou seja, não sou grande fã porque não me identifico totalmente com o trabalho dele, mas dou muito valor a tudo aquilo que ele faz. Foi um grande professor também neste meu caminho e, portanto, ele fala-nos sobre os sistemas que montamos na nossa vida, as pessoas com quem nos relacionamos, os sítios onde pomos a nossa energia, tudo conta. E, portanto, eu acho que o Tony Robbins fala de uma forma integrada como criar uma estrutura sólida na nossa vida para depois a conseguir manter e gradualmente atingir o sucesso. Depois, este livro, A Força do Hábito, que foi o livro que eu li quando deixei de fumar. Sim, eu há bocado disse 8 anos, mas eu li o pai há 10. Este livro ajudou-me a deixar de fumar. É um bocadinho mais chatinho do que... Ou seja, a diferença entre este e os Hábitos Atómicos é que este vai mais deep, vai mais profundo. É um bocadinho mais chatinho no sentido em que não é tão fácil de ler. É fácil, mas não é tão fácil de ler quanto os Hábitos Atómicos. Mas também chega a sítios dentro de nós que os Hábitos Atómicos não chegam. Eu diria, primeiro lê este, depois lê os Hábitos Atómicos. E acho que ficas com a informação super consolidada. Mas como eu estava a dizer, ler livros não chega. Não é por lermos livros sobre hábitos que vamos criar novos hábitos e bons hábitos. Portanto, há alguns conceitos que efetivamente resultam na criação de hábitos. Mas antes de aplicarmos esses conceitos, nós temos de encontrar o sítio onde somos felizes. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sei que eu sou feliz em atividades de endurance. Porquê? Porque eu amo o mindset da superação, da resiliência, da conversa com a mente, de estar em longas distâncias só com a minha mente. Eu adoro esse mindset, eu adoro o mindset da autossuperação, da cena do guerreiro, da conquista. Enfim, o mindset do Iron Man, por exemplo, ou de ultramaratonas. Isso é uma cena que vibra mesmo comigo. Essa conquista diária, para mim, é uma coisa que me dá muita pica. E, portanto, o sítio onde eu sou feliz são atividades que me levam para esse sítio. Que normalmente são atividades mais intensas, disparam mais o cortisol, que disparam mais a adrenalina. E, portanto, eu já sei que eu sou assim. Eu já sei que eu não adoro atividades calmas. Eu não adoro atividades lentas. Eu não adoro atividades
que não me põem o coração na boca, no fundo é isso. Se isto é bom ou mau, pronto, isso é outro tema. Claro que neste momento, a minha zona de desconforto é, por exemplo, um pilates ou um yoga, portanto é para lá que eu devo ir, ainda não fui. Mas isto para vos dizer que nós temos de descobrir efetivamente onde é que que atividades é que põem o nosso coração a vibrar. Pronto, e quem diz atividades, isto é como tudo na vida, não é? Mas pronto, isso dava também outro episódio. Portanto, eu acho que antes de começarmos qualquer hábito, é mesmo importante reduzir os obstáculos e torná-los, de certa forma, atraentes. E portanto, então, como é que eu comecei e criei esta estrutura de hábitos na minha vida que me tornaram uma pessoa extremamente disciplinada? E eu sei que eu posso ir viajar para o outro canto do mundo, mas há uma coisa que eu levo comigo, que é esta estrutura. Portanto, não há nada que me tire esta estrutura de hábitos bem sólidos, de disciplina, de consistência. E eu sei que eu posso ir para qualquer lado e eu levo as minhas rotinas comigo e que essas rotinas não se tornem e não condicionem a viagem, obviamente, não é? Que não tornem a viagem aborrecida. Mas para vos explicar um bocadinho, há aqui vários conceitos na criação dos hábitos e eu vou-vos explicar os conceitos que eu adaptei na minha vida e que continuo a adaptar e continuo a estudar. Então, em primeiro lugar, eu acho que é super importante tornar o hábito óbvio, porque quanto mais evidente for o hábito, mais fácil é de o iniciar. Por exemplo, podes usar técnicas como o empilhamento de hábitos, que é do género... depois de tomar o pequeno almoço, vou meditar 5 minutos. Empilhamento de hábitos é associar um hábito que me dá prazer a um hábito que ainda não está consistente e consolidado na minha vida. Portanto, todos os dias de tomar o pequeno almoço, todos os dias depois de tomar o pequeno almoço, vou meditar 5 minutos. Isto é um empilhamento de hábitos. É muito mais fácil adaptar um hábito novo quando o juntamos a um hábito que já está consistente na nossa vida. Ou, por exemplo, desenhar o nosso ambiente. Há uma coisa que eu faço desde sempre, desde o dia 1, que é todos os dias à noite, antes de dormir, eu abro o armário, tiro a minha roupa de treino, levo os meus ténis para a casa de banho e ponho-me lá. A casa de banho é o primeiro sítio que eu entro quando acordo. E, portanto, a minha roupa de treino está lá. E tu estás a automatizar um sistema, não é? Acordas, vais à casa de banho, lavar a cara, lavar os dentes, olhas para a roupa, vestes e quando dás por ti, ok, é muito mais fácil. Segundo, torna o hábito atraente. O desejo de realizar um hábito precisa de ser reforçado, tornando-o atrativo. Por exemplo, como é que se torna um hábito atrativo? Combina algo que precises de fazer com algo que queiras fazer. Por exemplo, vou ouvir o meu podcast preferido enquanto faço uma caminhada. Isto foi a forma como eu comecei a fazer caminhadas há uns anos. Havia um podcast que eu queria mesmo ouvir, saía e ia caminhar. Imagina um podcast que dura 2 horas. Caminhava 2 horas, só voltava quando terminava. Portanto, qual é que é o objetivo disto? É encontrar prazer na ação em vez de o tornar obrigatório. Tipo, vou fazer uma caminhada porque preciso fazer uma caminhada. Não, vou ouvir um podcast e enquanto ouço o meu podcast preferido, que é o Somos Infinitos, estou a brincar, mas enquanto ouço um podcast, vou fazer uma caminhada. Tornar o hábito atraente é essencial. Terceiro, torna o hábito fácil. Se queres adaptar um hábito novo, tens que reduzir as barreiras, tens que reduzir a fricção. Por exemplo, se queres ler mais, deixa o livro na mesa de cabeceira. Depois há outra coisa que eu adaptei também, que é isto já há muitos anos e que resulta também. Tipo, eu no frigorífico, eu só tenho alimentos saudáveis à vista. Eu não tenho nem chocolates, não tenho porcarias à vista. Nem no frigorífico, nem na casa. Mas eu abro o frigorífico e só se vê legumes, fruta, chá frio, ovos. Porque são coisas saudáveis. E é aquilo que salta à primeira vista. Portanto, se eu pusesse ali garrafas de Coca-Cola, tartes e bolos... leite com chocolate, chocolates, brigadeiro, se eu pusesse isso à vista, eu tinha logo vontade de ir tirar, mas assim que eu abro o frigorífico só vejo verdes e coisas frescas e, portanto, tornar o hábito fácil é tornar o hábito acessível. Desenhar o nosso ambiente nesse sentido, pôr à nossa volta as coisas que potenciam os nossos melhores hábitos,
eu acho que é uma alavanca brutal para criar um novo hábito. Outra forma de facilitar um hábito ou de reduzir a fricção é começar com 2 minutos. O James Clear fala muito sobre isso, que é: eu quero começar a meditar, vou começar com 2 minutos. Eu quero começar a correr, vou correr 2 minutos. Eu quero começar a ler com maior frequência, vou começar com 2 minutos. Isto porque toda a gente consegue fazer 2 minutos de qualquer coisa e gradualmente vamos elevando um bocadinho a estaca, vamos colocando um bocadinho mais de fricção. Mas, essencialmente, nós temos é que tornar o hábito fácil. Tem que ser fácil, tem que ser acessível. Se eu quero começar a comer melhor, eu não vou começar de um dia para o outro a comer salada ao almoço e ao jantar. Eu acho que é importante ir com mais calma, tornar o hábito acessível, torná-lo mais fácil, não é? Se eu adoro queijo, não, o queijo não é um bom exemplo, mas se eu adoro pão, se calhar não vou tirar o pão da minha alimentação da noite para o dia. Se calhar como pão 2 vezes por semana, por exemplo, porque senão torna-se muito agressivo para nós. Não faz assim tanto sentido. Nós temos de ir com muita compaixão e com muita gentileza connosco, porque a nossa alma não alinha, a nossa alma só compreende essa linguagem, e esse é o caminho. Quarto, torna o hábito satisfatório. Para que um hábito se mantenha, tem que ser recompensador. Por exemplo, criar recompensas imediatas depois de um hábito é incrível. Por acaso vou-vos contar uma recompensa que vou criar hoje para mim. Portanto, eu costumo correr de manhã, fazer exercício físico de manhã, mas tenho tido dias exigentes, portanto hoje acordei com calma, a respeitar também o meu próprio ritmo, mas ao final do dia, por acaso, agora neste momento estou com pica para ir correr. E até porque preciso libertar alguma tensão e alguma ansiedade, e acho que a corrida é sempre incrível, ou a corrida ou a caminhada. E eu estava a pensar, se calhar vou correr até ao Cais de Sodré e janto lá num dos meus restaurantes preferidos, que é lá. Então, ir a correr daqui para o Cais e depois jantar num dos meus restaurantes preferidos é uma recompensa incrível. E portanto, este tipo de recompensas, ou seja, isto para dizer o quê? Eu quando comecei a treinar e não gostava de treinar, havia um café ao pé do ginásio que eu adorava ir, porque eu adorava o café deles, eu adoro café. Então a recompensa era mínima, mas que me sabia muito bem. Eu antes de sair de casa levava uma banana comigo, ia treinar e depois de treinar ia àquele café, bebia o café e comia a banana. E isto para mim era a melhor recompensa, era um momento mesmo bom. E portanto a criação de recompensas imediatas é essencial. Por último, o foco na identidade. Para mim esta é a verdadeira chave na criação de um hábito. E muito honestamente eu acho que foi o verdadeiro insight que despertou muita coisa em mim e que fez com que eu criasse muitos dos meus hábitos. Assim que eu percebi este conceito, houve alguma coisa que mudou dentro de mim. Isto é um conceito central para mim. Um hábito duradouro surge quando faz parte da tua identidade. Em vez de te focares no resultado final, por exemplo, quero correr meia maratona ou quero perder 20 quilos, pergunta-te a ti mesmo: como é que eu me quero sentir? Quem é que eu quero ser? Por exemplo, eu para me tornar uma pessoa que corre todos os dias, eu só tenho uma hipótese. Eu imagino que sou atleta. Eu sinto-me uma atleta. Eu sei que não sou, mas eu sinto-me. Como é que é a vida de um atleta? A que horas é que um atleta acorda? Como é que um atleta come? Onde é que um atleta põe a sua energia? Quão seletivo é com a sua energia? Como é que ele gere a sua vida? E eu não estou a dizer que toda a gente tem que pensar como um atleta. O que eu estou a dizer é que nós temos que viver em sintonia com aquilo que queremos ser. Porque nós tornamos-nos naquilo em que acreditamos. Portanto, se eu acredito que sou uma atleta, eu torno-me numa atleta. Se eu quero escrever um livro, eu tenho que pensar, imaginar, eu tenho que me sentir como uma verdadeira autora. Se eu quero perder 5 quilos, eu tenho que me sentir, eu tenho que ser uma pessoa saudável. Como é que uma pessoa saudável se comporta? Como é que é o dia de uma pessoa saudável? Eu acho sempre muito contraproducente uma pessoa que deixou de fumar dizer que é um ex-fumador, porque a sua identidade está associada e continua a ser associada com o ato de fumar. Nós temos que criar dentro de nós um sítio em que nada é impossível. E nós temos que viver lá durante muito tempo. Nós temos que passar... É lá que...
quando eu acordo às 5 da manhã, é porque eu preciso de criar o meu paraíso interior antes de começar o meu dia. Eu tenho que criar um ambiente em que nada é impossível, em que assim que eu saio de casa eu estou disponível, eu estou ligado ao meu coração, eu já sei quem sou antes que me digam quem devo ser. Eu acho mesmo importante nós criarmos dentro de nós este sítio intocável, em que só nós sonhamos ali dentro. Eu acho que todo o trabalho que eu tenho vindo a fazer e tudo aquilo que eu vos tenho vindo a entregar é fruto de uma entrega sincera e verdadeira a quem eu sou realmente. Tem que existir uma entrega, tem que existir uma honestidade. Nós temos que nos render à nossa alma. E, portanto, a grande mensagem também aqui é, antes de todas estas técnicas de hábito fantásticas e que resultam e funcionam muito bem, nós temos que perceber e temos que ouvir o que é que o nosso espírito pede, o que é que a nossa alma pede, quem é que eu sou, o que é que eu gosto, onde é que eu vibro, o que é que chama a minha atenção, o que é que me encanta, o que é que me afasta, que sítios é que me desconectam de mim. E, portanto, é mesmo importante estarmos atentos a este tipo de detalhes, porque esta é a nossa direção, pelo que é que o meu coração chama, efetivamente. Isto é um trabalho de autoinvestigação constante, é um trabalho de awareness, de consciência, de estar presente. O que é que eu sinto com a presença desta pessoa? Aquela pessoa disse uma coisa que ressoou comigo. Porquê? Porque é que aquela pessoa está a falar de alimentação e eu estou super atenta? Isto diz algo sobre mim. Porque é que aquela pessoa está a falar sobre mediunidade e eu estou com um sorriso largo? Isto diz algo sobre mim. Há sítios que nos encantam verdadeiramente. É mesmo importante estarmos próximos desses sítios, vivermos nesses sítios, rodearmos de pessoas que nos encantam, lermos livros que nos fazem perder a noção do tempo, ouvirmos podcasts, estarmos próximos da natureza. A natureza ensina-nos tanto. A natureza ensina-nos tudo. Qualquer hábito que nós queiramos cultivar nasce de uma vontade intrínseca de queremos construir o nosso centro, de queremos criar porte, de queremos construir uma estrutura, de queremos criar amor. Isto só se cultiva com uma vontade e uma curiosidade que nasce quando estamos na nossa morada. Porque quando nós não estamos na nossa morada, as cartas que são para nós não chegam à nossa casa. E portanto, quando nós estamos na nossa morada, há pessoas que nos encantam verdadeiramente. Há temas que nos fazem perder a noção do tempo. Há conversas que nos fazem viajar. Há dias mágicos. Há caminhadas ao longo da praia que nos fazem conectar aqui com um sítio divino, com um sítio de amor. E, portanto, antes de nós procurarmos 1001 técnicas para criar hábitos e estrutura e disciplina e consistência, nós temos que nos dar a mão. Nós temos que dar a mão à nossa criança interior. O que é que a Nur pequenina gostava mais de fazer? É lá que eu tenho que ir com ela. E a partir de lá é mais fácil criar hábitos. Porque a partir de lá há mais prazer em fazê-lo. Há menos fricção, há menos resistência, há menos obstáculos, porque nós partimos de um sítio de amor. Eu há bocado estava a dizer que eu amo a sensação de resiliência e superação, o struggling. E a Nur pequenina sempre gostou disso, dessa garra, desse combate. É nesse sítio que eu tenho que ir buscar um desporto que me cativa. É lá que eu tenho que descobrir o que me apaixona. Quais são as comidas que eu mais gosto? É lá que eu devo descobrir uma alimentação mais equilibrada que eu consigo manter ao longo da vida. Há pessoas que me dizem eu nunca consegui ler um livro até ao fim. E eu respondo que muito provavelmente aquelas pessoas não descobriram ainda o livro certo, o livro que ressoa com elas. Eu acho que para todos nós há um livro. Há aquele livro que nós temos vontade de ler até ao fim. É que muitas vezes nós achamos que somos preguiçosos e que procrastinamos e que não temos vontade de fazer as coisas. Eu acho que nós só não vivemos num sítio que nos entusiasma. E, portanto, às vezes é muito complicado caminhar para lá, porque às vezes o sítio que nos entusiasma está muito longe da nossa vida. E, portanto, caminhar até lá, às vezes, põe a nossa vida inteira em causa. E então, às vezes, achamos que estamos desmotivados e que somos preguiçosos. Mas no fundo só estamos muito longe de nós. O caminho é por dentro. E o primeiro passo
passo zero é caminhar na nossa direção. No fundo foi mesmo assim que eu fui desvendando o meu caminho e que eu criei as minhas rotinas e a minha consistência, a minha disciplina. A minha disciplina vem de um sítio que está muito próximo de mim. E, portanto, esta vontade e esta energia de acordar todos os dias e de ler e de escrever e de ter convidados novos e de viajar dentro de mim, isto vem porque eu encontrei o sítio que me apaixona. Isto vem porque eu encontrei o sítio que a Nur pequenina gosta de estar. E eu todos os dias acordo, dou-lhe a mão e caminho com ela. Todos os dias não, vou ser honesta. Há dias que é muito complicado fazer isso, porque somos humanos e não somos máquinas. Mas também é importante não sermos levados por esses dias. E daí criar este barco estável, esta âncora que nos centra e que nos traz estabilidade e força para lidar com os momentos mais desafiantes do dia. É tão importante este trabalho de autoinvestigação, porque assim definimos muito bem a nossa direção. E partindo deste ponto, sabendo aquilo que nos acende a alma, é muito mais fácil aplicar estes métodos que eu vos trouxe e que muito resumidamente são: primeiro, torna o hábito óbvio, identifica o sinal e torna-o visível. Por exemplo, prepara a roupa de treino na noite anterior. Segundo, torna o hábito atraente, conecta-o a algo que gostes de fazer. Por exemplo, só ouço o meu podcast favorito quando for caminhar. Terceiro, torna o hábito fácil, reduz as barreiras e a fricção e começa pequeno. Por exemplo, quero começar a correr. Vai correr 2 minutos. Quero começar a meditar. Experimenta meditar 2 minutos. Quarto, torna o hábito satisfatório. Dá-te recompensas imediatas e segue o progresso. Aquela história que eu vos contei, vou correr até ao rio e quando chegar lá, janto no meu restaurante preferido. E por fim, e o meu preferido, foca-te na identidade. Se queres começar a correr, imagina-te atleta. Se queres começar a escrever, imagina-te um autor. Se queres comer melhor, imagina-te uma pessoa saudável. Este modelo ajuda-te a construir hábitos de forma muito gradual. E muito honestamente, depois de muitos anos a tentar construir hábitos na minha vida, aquilo que funcionou efetivamente foi colocar 1% de mim todos os dias. Pois é, malta, espero que tenha plantado aí uma semente de inspiração e que estes episódios breves mas concretos vos ajudem a ganhar alguma clareza relativamente à construção de uma vida mais saudável, de hábitos, disciplina e consistência, porque só assim conseguimos manter algo a longo prazo, com responsabilidade, com compromisso, com lealdade, com consistência, com disciplina e, acima de tudo, com verdade. Obrigada a todos por estarem desse lado e vemo-nos no próximo Somos Infinitos. Até já!